Olá, queridos reikianos, estamos aqui para mais uma live com a Gi, tudo bom? Oi, Claudineia, tudo bom? Seja bem-vinda, Claudineia, estamos iniciando. Bel, Mariana querida, linda, linda, linda. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, só vou esperar a Gia aparecer aqui. Deixa eu ver se eu já consigo. Flávia, Juliane, sejam todos bem-vindos. Estou aqui treinando. Otacília, Egídio. Ai, gente, que bom ter vocês aqui. Boa tarde, namastê. Aí, Gi entrou. Vamos lá. Gi, sou você, Mariana querida. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui. Oiê, boa tarde. Como vocês estão? Deixa eu ver essa minha internet aqui. A tela Eu tô te mudou, tá um ouvindo. pouco diferente. Tá me ouvindo? Minha internet tá boa? Você tá um pouquinho embaçada. Ih, eu acho que a Gi travou. Ai, ela travou. Oi, Mariana, querida Luninha. Tá sempre aqui me prestigiando. A minha Kátia passou aqui também. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Eu acho um pouquinho. Caiu uma ligação aqui, aí trava tudo. Olha a hora de receber ligação. Como é que vocês estão? Chegando gente aqui a beça. Não tô nem conseguindo acompanhar. Que delícia! Gente, sejam bem-vindos! A internet comigo ainda tá um pouquinho. Vamos lá. Para você, para mim a sua imagem tá craquelada também. Ah, é? Deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Meninas incríveis! Boa tarde! Sejam Mariana bem-vindas! Deixa eu ver se a gente consegue colocar reiki. Ó, toda vez que eu tento pôr, o negócio não rola muito, mas vou tentar. Reiki para grupos. Na verdade, seria tanto para fazer como para aplicar em grupo, né? Como para fazer o envio para grupos, tá? Mas aí vocês entendem, a gente vai falando isso no meio do caminho, vocês vão entender. Deixa eu ver se eu consigo fixar, que as últimas vezes que eu tentei não deu. Talvez só a Kátia que consiga. Tenta então, cá, seleciona em cima, vamos ver se vai. Seleciona em cima, outro que eu fiz, tenta fazer para fixar. Vê se vai. Se não, não for, tenta você escrever e ver se dá. Que a gente tenta e o negócio às vezes encrenca aqui. Como vocês estão? Me falem, por favor, que eu adoro saber isso, de onde vocês são. Outro dia tinha pessoas de tantas partes do mundo que a gente vai ficando super animada de ver. Cíntia, Ana. Não tô Ana. conseguindo. Ele tem um ícone que às vezes aparece que é para fixar o comentário. Mas você teria que selecionar o comentário e ele aparece o menuzinho. Clica nos 3 pontos, tenta selecionar. Tenta nos 3 ver se pontos fica aparece. desativar,
Desativar comentário, desativar solicitações e desativar perguntas. Ah, tudo bem. A Márcia linda, Márcia Rocha, tá aqui do Piauí. Paulinha de São Paulo. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, que legal! Vou fazer igual a Paula Abreu, quero ser amiga de todo mundo, passear para todo lado. O pessoal que está aqui pode continuar dizendo de onde vocês são, que é muito gostoso de saber. E me digam também, por favor, quem já fez algum trabalho de reiki em grupo ou voluntariado, Mariana de São Paulo, ou voluntariado, Minha ou aluninha, Mariana. Edith de Joinville, Santa Catarina. Aí, ó, a gente já vai abrangendo mais espaços. Quem já fez algum trabalho em grupo, seja voluntariado, seja em clínica, que já precisou ou atender, estando em grupo, vários terapeutas juntos, inclusive em estágios ambulatórios. Tem hora que a gente também faz isso. Ou seja, de uma outra maneira, que é fazer para grupos. Quem já fez algum desses dois movimentos, conta pra gente se já fez. E conta também se tem dúvida, se já chega assim, já chega chegando com dúvida. Já conta pra gente. Deixa eu colocar uma coisa aqui para me facilitar. Nós vamos falar hoje aqui de reiki em grupos e para grupos, de todas as formas, né? Até quem não tem assim a experiência, na minha época tinha muito também encontros de reikianos, né? Então, às vezes a gente se encontrava e sempre tinha uma pessoa, duas, às vezes mais, que não eram reikianas, que estavam ali só para se beneficiarem, né? Aproveitarem aquele momento, né? Então, Eu isso já também é fiz uma muito experiência. ambulatório. Eu já fiz ambulatório, e aí no ambulatório, às vezes a gente está da pós, né, graduação, ou em alguns outros lugares, voluntariado, e aí às vezes acontece a desproporção, né? Ele tá no ambulatório, tem três para atender e um cliente só. E aí vai acontecendo, a gente tem três pessoas e vai ter que dar um mecanismo ali para coisa. No voluntariado, a mesma coisa, já aconteceu geralmente era mais comum ter dois atendentes no voluntariado para cada paciente, mas também acontecia o contrário. Algumas vezes dava um boom assim diferente, e aí tinha muita pessoa para ser atendida e poucos voluntários. Então nós tínhamos que fazer uma reestruturação desse mecanismo de ação. Me falem, por gentileza, quem tiver, sejam bem-vindos quem está entrando agora, tá? Tem vários nomes diferentes, tem Flávia, Valmi, tem alguma coisa da estética que eu não sei ler direito, tem várias outras pessoas. Ana Paula, todos sejam muito bem-vindos. Vão colocando pra gente de onde vocês são e se vocês têm dúvida, se já se colocaram nesse contexto, nessa situação de fazer reiki em grupos ou para grupos. Tá bom? Já podem colocando as dúvidas. Enquanto isso, eu e a Kátia vamos começar. Sandrinha, Sandra Aparecida, bem-vinda também. Bora lá, Ká? Vamos! Vamos, assim, explicando primeiro um pouquinho da diferença, né? O reiki em grupo é quando tem vários reikianos para uma pessoa. Ou duas, mas vamos falar assim de uma. E o reiki para grupos é quando o reikiano aplica para mais de uma pessoa, que pode ser à distância, pode ser presencial, já aconteceu comigo, né? Na verdade, eu recebi reiki num grupo que tinham, na época eu não era mestre, então os mestres estavam ali, era muita gente, e nós ficamos sentadinhos em posição meditativa e eles lá ficaram, né, na nossa frente e só emitindo, só colocando, né, aplicando o reiki em todos que estavam na sala de uma forma assim geral. Então, para grupos seria para isso, né? Mas aí é possível quando o reikiano é nível 3, porque aí a gente precisa do símbolo
para poder atingir, mesmo a pessoa estando no mesmo ambiente, a gente precisa do símbolo para atingir todo mundo da melhor forma, né? Então, a diferença A Valmir básica. tá falando. Isso é bem legal, né? Você colocar Uhum, essas diferenças, porque tem contextos. A Valmir está falando que ela sim. faz à distância, mas não faz para grupos. É, só esclarecendo, Valmir, então você faz individualmente a cada uma das pessoas que você está atendendo. É isso, a distância? Só confirma, tá bom? Porque geralmente no meu contexto a gente faz isso quando tem desproporção. A Júlia Maquita, muito Eu bem-vinda, acho que é Neuza, todas separadinho. bem-vindas. Geralmente quando tem desproporção era o meu contexto de não dar um para um. E aí a gente fazia essas diferenciações. No seu caso, você já falou essa situação dos mestres, a Val me confirmou. Quantas pessoas tinham aproximadamente, Cá, só para a gente ter uma ideia dessa reunião de mestres fazendo aplicação para as pessoas? Nós tínhamos um encontro semanal que a minha mestra dava, e sempre tinha reikianos e não reikianos, né? E nesse dia tinha até reikianos, mas não o suficiente para poder, dentro do tempo, né? A gente sempre fazia encontros, mas não era um encontro para aplicar reiki. No final, a gente separava um minutinho para fortalecer o grupo, né? E até tem outras práticas aqui que eu vou trazer para vocês. Mas eles ficaram na sala, eram 2 mestres, e todas as pessoas eram mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro, umas 10 pessoas, contando reikianos e não reikianos. Então, era a sala dela de yoga, né? Então, todo mundo pegou o seu tapetinho, ficou ali sentadinho e só se beneficiando do reiki, né? Eles dois foram aplicando pra gente, muito lindo. Quando eu fazia no voluntariado, geralmente nós tínhamos a proporção de pelo menos um para um, que seria um atendente para uma pessoa atendida, né? Um reikiano para uma pessoa recebendo a energia reiki. Mas em vários momentos nós tínhamos desproporções. E nessa desproporção, o mais comum era termos 2 ou até 3 terapeutas, 3 reikianos, fazendo aplicação para uma pessoa sendo atendida. E aí era muito legal, porque nós tínhamos durante os cursos algumas orientações que eram mais formais, digamos assim. Na hora da prática havia uma certa flexibilidade, mas em geral a coisa corria bem. Então, como que funcionava no meu caso? E aí você me fala, Cassi, para você é dessa mesma maneira, tá? Uhum. Ai, pessoa que acabou de mandar a pergunta como mandar a distância para mais de uma pessoa, a gente já vai falar, tá bom? Você só manda seu nome porque assim, esse tá um pouco difícil de ler. E aí, eu sou meio, né, ainda tô aprendendo essas coisas de Instagram, gente, muita calma. Como que a gente fazia? A orientação era seguir o parâmetro de uma aplicação cotidiana comum, que é os passos, né, da aplicação. Então, tem a primeira posição, colocando essa energia entrando, sem colocar diretamente a mão, mas percebendo essa energia entrando pelo alto do coronário. Aí vem a segunda posição, que na verdade é a primeira oficial, essa daqui, a das orelhas, a nuca, e do laríngeo. A pessoa que Uhum. fica na cabeça, ela fica como guia. Então, ela vai sentindo esse tempo e outras pessoas ficam em outras posições, que é o que nós vamos falar agora. Uhum. Essa pessoa vai ficar um tempo em cada posição e os demais, ou o demais, É. acompanham a transição que essa pessoa da cabeça faz. Então, suponhamos, a pessoa está na primeira posição, ficou, vai mudar, dá aquela entreolhada, né, entre os atendentes, e aí já faz aquela mudança, todo mundo muda ao mesmo tempo. No nosso caso, vou pegar meu bonequinho aqui para nos ajudar. Eu e os meus bonequinhos. Então, fica um aqui na cabeça. Como que nós fazíamos? Se fôssemos 3, um ficava no tórax, no tronco, e o outro mais ou menos na cintura, no quadril, e nós íamos todos descendo, tá bom?
Então, a gente ia Uhum. fazendo esse movimento até chegar aos pés. Ah, Flávia Maria. Obrigada, Flávia. A gente já vai falar, tá bom, amor? Um começa na cabeça e faz na posição dos olhos, enquanto a pessoa está aqui na posição do cardíaco. A terceira está ali pelo umbilical, aproximadamente. E aí a gente vai fazendo as transições. Quando tem assim, mais do que uma pessoa, inclusive, mais do que três, né? Dá para fazer essa divisão. Quando tem quatro, fica um de cada lado. Então, um pega numa mãozinha, outro pega na outra. Isso é bem gostoso, porque aí a gente faz na mão, faz no cotovelo, faz no ombro, vai detalhando mais. Se houver necessidade, se houver tantas pessoas, né? Lembrando que para fazer isso, uma coisa é muito importante, que todos estejam na mesma sintonia, né? Sim. Porque o reiki, ele faz uma associação de uma energia cósmica universal com a energia de quem está aplicando. Então não Exato. adianta um estar pensando na nuvem e o outro está pensando na chuva e o outro está pensando na fogueira. Não vai dar muito certo. A gente tenta procurar que todos estejam numa sintonia, numa vibração razoavelmente em comum para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Então, essa era a Uhum. forma como nós fazíamos dessa estrutura com três pessoas. Se fosse com dois, um começa na cabeça e o outro mais ou menos no centro do corpo para baixo. Em geral, essa posição começa no decúbito dorsal, né, barriguinha para cima. Depois a gente vira a pessoa, decúbito ventral, as costinhas para cima. E aí a gente faz na mesma medida. Um na cabeça e outro mais ou menos no centro do corpo quando é em dois. Ok? Até aqui, tá ficando claro? Tá claríssimo. Eu tenho até Cá. uma experiência parecida com isso. Eu apliquei Reiki em algum tempo num centro, né, espiritualista, né? Não era muito perto da minha casa, mas era o que tinha. E assim, como eram muitas pessoas, né, e até uma coisa que é muito bom ressaltar para quem vai fazer esse grupo, montar um grupo, né? Lá era assim, era bem específico para não ter problema. Como é muita gente, muito fluxo, né? Então tinha que ser assim, todo mundo muito combinadinho. Então se combinava muito certo. Eram 3 pessoas para cada uma pessoa. E ficava mais ou menos como você falou aí. Um responsável pela cabeça, o outro pelo tronco, né? E o outro pela parte de quadril para baixo. E a gente não virava, né? E como é que se fazia? Eram 10 minutos, né? Então ficava assim a musiquinha, o sino tocava a cada 2 minutinhos, né? Então, quando tocava, porque fica mais ou menos 4 posições, né? Assim, a básica. 4 posições Uhum. cabeça, 4 na parte da frente e aqui de trás mapeava também mais ou menos 4. Então, eram 2 minutinhos que se fazia. Então, toda vez que o sino tocava, todo mundo se posicionava junto, mas aí, assim, a gente não ficava prestando atenção no colega, a gente ficava só né, com aquela concentração, prestando atenção no sino e sentindo. Então, É cada muito um legal ficava você falar isso, responsável. porque a gente não fazia com a música com o sino, porque cada Não. pessoa tinha uma necessidade. Então a gente não obedecia uma regra geral para todos nesse caso. O tempo total no voluntariado começou a ser regulado também. Se eu não me engano, era em torno de 10 a 15 minutos, mas era um tempo para todo mundo que entrasse naquele grupo. Então entrou, vamos supor, nós tínhamos 5 macas, se eu não me engano. Todos os 5 macas tinham o mesmo tempo. Ficava uma música de fundo, mas íamos, algum momento, nós fomos lendo algumas orientações, como se fosse uma meditação guiada para as pessoas presentes, e esse ritmo da leitura a gente percebia que algumas vezes tinha alguma diferença porque era feita ali na hora, e que está tudo bem. Então, essa mudança nossa respeitava a cada maca, a mudança de posição.
mas o total dava igual. Então, podia acontecer, por exemplo, de posição de cabeça, do primeiro ponto, do ponto ocular aqui, ser um pouquinho mais demorada, a ponto do ouvido, em outras pessoas, ser um pouquinho mais demorada, e em outros não. Então, no laríngeo nesse tá ok, em outra pessoa já muda. Mas quando a Uhum. gente vê, se equilibra no todo. Porque, em geral, quem tem mais necessidade num determinado ponto, em outro tá mais ok. Então, isso se equilibrava e no final saía ok. A gente não tinha a música com o sino com a mudança, no nosso caso. Mas é muito Uhum. gostoso, porque a gente vai percebendo as várias formas de fazer, né, as várias opções. E é bom dar essa gama de opção para as Sim, pessoas verem. é porque cada situação é uma situação, né? E como lá tinha Uhum, muita gente, a gente não podia ficar muito tempo. Aí sempre tinha orientação, se por acaso a pessoa não, só com aquilo ali, né, não tivesse ainda muito bem, aí ela seria recolhida, então, né, faria um trabalho um pouquinho mais direcionado. Mas no uhum, todo as pessoas iam ali só para receber aquela harmonização. É como se você tomasse um banho de limpeza, né? Não era nada muito focado, nem muito pessoal, mas que sempre trazia, né, uma energia boa para as pessoas que iam ali. Mas a gente tinha o cuidado de quando a pessoa não tinha melhor ou não era suficiente, a gente olhava, mas aí a gente ia filtrando, né? Aí ficava mais assim, organizado. No uhum. fundo, assim, é bom. Eu acho que em determinadas ocasiões é bom você ter uma organização com um grupo grande, Sim, mas eu sou sim. muito adepta do você sentir, perceber, ver realmente o que a pessoa está precisando no momento. E isso a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo, né? Mas a gente fazia o E que até uma podia, né? experiência para você ter essa percepção, porque a primeira Sim, pessoa que você sim. atende, você não vai saber exatamente como é que a coisa está fluindo. Aos pouquinhos isso vai ficando mais perceptível, mas você repara mais que tem várias vezes está acontecendo assim, várias vezes está acontecendo assado, e aí você se reconhece dentro daquele campo de atendimento. Então, quando a Uhum. gente fala, teve até um mestre que eu amo muito que colocou esses dias, ele fez ontem, ou anteontem, sei lá, um vídeo falando a respeito de quando a gente faz o curso de reiki, a gente forma reikiano, a gente não forma terapeuta, É. né? E aí tem uma diferença mesmo, que a gente forma reikiano, a pessoa vai praticando e com o tempo e o interesse dela, ela pode se tornar terapeuta se ela desejar, mas não é do dia para a noite, exige uma série de conhecimentos extras, né? E é muito legal a gente falar disso tudo, porque principalmente o reiki, a gente sempre traz essa informação de que o reiki é multipotencial, né? A gente consegue Sim, sim. atribuir no momento do atendimento com o reiki muitas outras coisas. Então, a gente pode usar música, a gente pode usar meditação guiada, a gente pode usar aroma, a gente pode usar floral, pode, se quiser. E se não quiser, não usa nada disso, a gente usa só o reiki, tá maravilhoso e tá tudo bem. E vai depender do lugar onde a gente está, a possibilidade de entrar com esses recursos extras ou não. E aí eu já estou fazendo uma introdução para responder a Rosemary, que está perguntando se quando ela, falando, né, que quando ela está correndo as barras de Access, que é uma outra técnica registrada, como é que a gente fala? Tem os royalties, né, devidos ao pessoal lá dos Estados Unidos, o, esqueci o nome deles agora, É mas tem o pessoal. Mark alguma coisa, eu sei. Isso, e são dois rapazes, né? Um senhor e um rapaz É mais um jovem. senhor disso. Quando a gente vai Tem correr até as a foto barras, deles aqui, ó. Ai, gente. Cadê? Não, eu é, tenho só a foto dele aplicando, que eu tenho. é esse mesmo, são eles. Quando a gente corre as barras e faz o curso das barras, eles falam: não, as barras são exclusivas, você não vai fazer mais nada junto com as barras. No máximo, você pode deixar uma televisão ligada, mas não é Ah para lá, fazer mais Gary nada. e Dan. Ela botou aqui. Isso, obrigada, pessoal. É esse aí. É Rosemary.
Isso, com as barras eles falam para você não correr mais nada, não usar nenhum outro recurso diferente do reiki que a gente já permite de cara. Se você quiser, se você conhecer, se você souber o que você está fazendo. Então não adianta, eu não sei ouvir falar que música clássica é boa e coloca qualquer música clássica, de repente você vai dar um start numa pessoa de outra coisa que você não está sabendo lidar. Então isso não. Mas você conhecendo a música, sabe do que se trata, sabendo utilizar, você pode usar outros recursos no Reiki. No caso das barras, por terem royalties, eles falam para não usar nenhuma outra estrutura. Não é só pelos royalties, mas é um dos grandes motivos para não usar nenhuma outra estrutura. Já aconteceu comigo, correndo barras, e com outras pessoas que eu conheço, que durante algum ponto específico, sim, vem símbolos à mente. E não é à toa, você é reikiana, independente de qualquer outra coisa. E isso não, você não consegue tirar de você. Uma vez reikiana já era. Você continua sendo reikiana para o resto da vida e para as outras vidas também. E aí, o que acontece com isso? A sua energia é uma energia de reiki, de base. Depois disso, você pode usar qualquer ferramenta. Uhum. Junto com isso, separa, enfim, mas você não consegue mais tirar o reiki de você. Então, você pode estar correndo as barras e alguns símbolos estarem complementando algum ponto específico, sim, pode acontecer, tá bom? E Não sei, quando fica respondi tudo isso. quente? Ai, gente, é muito engraçado. Você fica na mente, não, estou concentrada nos pontos. Mas aí daqui a pouco começa a esquentar e você, deixa o universo seguir, porque se veio é porque tem que fazer. É isso mesmo. Ah, do que nós estávamos falando antes, você prefere continuar respondendo? Porque está subindo já, né? Tem aqui da Josi. Elas estão comentando, né? Que calor, falou, Da cadê? Josi está falando aqui, uma anamnese é essencial para direcionar o tratamento energético. Ah, sim, claro. Eu acho que Aí, quando você trata um a um, isso aí eu acho que é requisito básico, um bate-papo, por que que tá ali, o que que acha que vai, né? O que que o reiki pode ajudar, se conhece o reiki, se já teve uma sessão antes, isso tudo é muito importante, até para a pessoa que você aplica frequentemente. Né? Não é só porque você já fez esse mapeamento, mas pergunta como é a semana, para ver se ali ela coloca alguma coisa para fora, né? E tudo isso, por isso que cada sessão é uma sessão, gente. É um momento único, lindo, mesmo que seja para a mesma pessoa e seja você sempre. Sempre é um momento muito especial. Né? Então, e a gente muda, né? Nós, como pessoas que estamos atendendo, a gente se modifica internamente, a gente modifica o nosso trabalho, a gente modifica a nossa energia. E a pessoa mais ainda, assim, não mais ainda, mas sim. todos nós estamos num crescente evolutivo de termos influências com relação ao dia, com relação a uma série de coisas, com relação às Uhum. reflexões, aos aprendizados que nós vamos desenvolvendo no decorrer desse tempo. Então, sim, muda a nossa energia, muda o nosso conhecimento e muda a outra pessoa também. Então, somos diferentes a cada nova sessão. E isso é Sim. importante porque é isso que vai fazer a coisa toda crescer e mudar, né? Vai fazer essa diferença terapêutica, porque senão fica só mais uma energiazinha assim perdida, e não Sim. é. Tem essa intenção de ser terapêutico, sim, sabendo se usar, dependendo do contexto, dependendo do lugar e do que a gente pode fazer com tudo isso. A Cícera complementou que o pêndulo ajuda na avaliação. Pode ajudar, sim, sabendo também usar. São técnicas de radiestesia, pode Uhum. auxiliar, mas a gente não deve ficar presa no pêndulo, tá? E não deve também só olhar para o pêndulo, tipo, o pêndulo falou que você precisa disso. E aí você chega lá e faz aquilo porque o pêndulo deu que é essa informação. Mas aí você não ouviu a pessoa. Se você não ouvir a pessoa, a coisa está incompleta. E aí é um incompleto que é exatamente no fundamento
que a gente fala de diferenciar a medicina ocidental, tradicional, que vai te fragmentando em pedacinhos, e aí te leva para o especialista do pedaço da unha da mão, do dedo indicador da mão esquerda. E aí é diferente de quando você tem uma pessoa que te enxerga inteiro. A ideia do Reiki é uma prática integrativa e complementar, porque ele te integra também. Não é só porque integra na medicina tradicional, é principalmente porque você é enxergado inteiro. E isso precisa ser muito bem respeitado e levado em consideração, tá? Então, isso é super importante. Ah, sim. Aí tem aqui também, a gente falou, né, do grupo, o Reiki em grupo, que é uma técnica de Reiki, né? E tem também o Reiki, que é chamado de Reiki maratona, que você combina com um grupo de reikianos, uma pessoa que está precisando muito, né, seja um hospital, mas uma pessoa que está precisando de muita energia. Então, se combina para cada pessoa ser responsável por 15 minutos. Então, vamos dizer, vou ser de 6 a 6h15 para aquela pessoa. Agir de 6h15 a 6h30. Outro reikiano, de 6h30 a 15 para as 7, né? Aí você cria maratona mesmo, um tempo maior para a pessoa estar recebendo ali a energia constantemente para poder dar aquela levantada, né? Agora, tudo tem que ser sempre, gente, muito bem analisado. Não usa só porque, eu aprendi essa técnica, agora eu vou usar. Não, vê com carinho se realmente está precisando, porque às vezes a pessoa não precisa nem tanto. Aí você vai... Tudo bem que a gente sabe que o reiki não vai fazer mal, mas a pessoa pode ficar tão animada, né, que isso pode, às vezes, atrapalhar no tratamento. Então, é sempre quando a pessoa está muito, assim, debilitada, né, um caso de uma doença mental também, a pessoa está numa crise. Então, isso tudo tem que ser muito analisado. Se você tem uma rede de reikianos, combina direitinho. A cada 15 minutos, no período de um dia, ou num período de 4 horas, aí vocês veem, né, pede ao reiki a energia para sentir naquele momento, né, quem é A mais da, próximo, se for reikiano, for mais próximo, tiver essa sensibilidade, não, vamos ficar só 2 horas, vamos dar esse pulo, entendeu? Então, a essa é uma Daiane técnica. Stein, isso é muito Fala. legal, né? Porque lembra um pouco do que a Diane Stein relata nos livros dela, e um dos relatos é essa questão de uma pessoa, se eu não me engano, era por AIDS, a questão clínica, mas ele estava à beira de morte. E aí ela estava com uma equipe de 4 pessoas, fizeram um atendimento, e ele estava em delírio, em agitação, de febre, em várias situações. Fizeram uma primeira sessão entre os 4, que durou cerca de meia hora. Fizeram um intervalo de meia hora, que ele já acalmou a febre, acalmou a questão física no geral. Voltaram e fizeram de novo. Na hora que fizeram, ele voltou à sobriedade, à lucidez mental, passou o resto da madrugada conversando com a mãe, acertando uma série de arestas, né, que estavam ali mal aparadas, e no fim das contas, no período da manhã, isso foi de noite, no período da manhã, ele acabou fazendo o desencarne, falecendo, mas faleceu corpo físico sereno, brando, estando bem, tendo conversado tudo o que precisava conversar com a mãe estando mais calma de vê-lo, fazer essa passagem não naquela, né, naquela agitação da febre que a gente sabe quando a pessoa está nesses delírios, em várias questões convulsivas, enfim, toda essa questão física que é bem difícil de ver, né, de lidar. Então a mãe já ouviu passar de uma maneira serena, é outra estrutura, é outro tudo. Você se sente melhor, porque lidar com luto já não é fácil. Se Sim. despedir de um filho não é fácil. Mas saber que ele foi de uma maneira, da melhor maneira que ele poderia ter ido,
isso já dá um conforto que não é para qualquer um. Então é outra ideia, outra estrutura, é trazer o Sim. reiki para um grupo que tem essa estrutura psíquica, mental, para lidar com morte, para lidar com esses leitos, né, de situações graves, mas sabendo fazer o seu melhor. Porque não adianta o fato só de você ser reikiano, mas você continua sendo ser humano, e você olha assim, eu não sei lidar com a morte, vai começar a chorar na cama que o cara tá. Não dá. Sim, sim. Então, se você Aham. se comove com uma questão hospitalar, não vai para um contexto hospitalar. Se você tem essa necessidade de respeitar as suas dificuldades. Então, se a sua questão é, por exemplo, com a situação carcereira, se você está sempre julgando pessoas que estão lá e aí não consegue lidar, não vai para esse contexto. São pessoas de qualquer maneira que podem ter errado em algum momento da vida ou em vários momentos, pode Uhum. ser, mas são pessoas. Se você vai comovido emocionalmente, você não vai conseguir dar o seu melhor como reikiano. Então, não se envolve nesse projeto, mas se envolva naquilo que te conduz, que te toca. Então, eu tenho pessoas que trabalham com reiki, que fazem voluntariado, por exemplo, para grupos de crianças que sofreram abusos sexuais. Nunca foi um perfil. Quando eu conheci essa pessoa, eu falei, nossa, meio que eu nunca pensei nesse assunto, porque não é algo dentro do meu contexto, graças a Deus, mas não era algo dentro do meu contexto. Então, eu não tinha nunca parado para pensar que eu poderia fazer um voluntariado voltado a isso. Enquanto isso, os meus voluntariados foram muitas vezes na rua, atendendo população de rua. E aí a gente atende um grupo de pessoas, sim, mas não era necessariamente com o reiki. Eu ia sendo eu reikiana, mas o grupo que estava ali não era. Então a proposta lá era outra. Mas a gente precisa perceber o que me toca, quais são os grupos a quem eu vou atender e de que maneira que eu vou atender. Lembrando que eu não deixo de ser reikiana porque eu fiz um trabalho diferente. Então, em alguns momentos, eu sei que a energia está sendo mais direcionada, mas eu sei, eu me conheço, eu sei o que eu faço ali, tá tudo bem é em off. O resto a gente continua de outras maneiras em outros locais. E, Uhum. pessoal, não estou conseguindo pegar todas as perguntas ainda, tá? É, o Mas pessoal tá vamos. animado hoje. Eu amo. Perguntando a beça. Você vai captar algumas aqui enquanto eu vou falando, Gi? Pode ir falando, pode ir. Tá. Então, a gente falou, né, do reiki em grupo, quando são vários reikianos para uma pessoa, né? Tanto de forma presencial ou também à distância, né? Sempre se combina. Agora, você que é reikiano e precisa de um help, você está num grupinho de reikianos e cada um, mesmo a gente que trabalha com energia, que todo dia está se auto-aplicando, às vezes é bom dar essa mudada de ares, vamos dizer assim, né? E existem duas técnicas que elas podem ser feitas em grupo. E são muito simples. E eu te digo, ó, com os meus alunos, eu sempre faço à distância e tem funcionado bastante, né? A gente desenha os símbolos, tudo certinho, mas a energia é sentida em cada um, cada lugar que eles estão. É você fazer uma fila normal, né? Aí você faz essa fila para ela se unir, fazendo um círculo, as pessoas, os reikianos em pé. Até quem não é reikiano pode se beneficiar, mas aí não vai conseguir doar, né? Mas você coloca a mão no ombro, né? Igual lá no nosso primário, né? Firme e cobrir. E ali vocês se concentram, respiram e vai, né, com a mãozinha, quem está com a mão vai enviando o reiki para quem está na frente e você vai recebendo aqui quem está atrás. E fica, isso é muito bom no final, né, de um encontro que está todo mundo junto. Aqueles cursos que a gente faz presencial, você finalizar com isso é uma maravilha. E outra forma que eu acho mais confortável, todo mundo senta em círculo, aí fica, né, todo mundo se olhando, a mão esquerda para cima,
a mão direita para baixo, todo mundo ali com a mão, né, numa posição, e fica um em cima do outro, só recebendo e doando. Você ficando num grupo, 5 minutinhos é o suficiente. E quando você está aqui distante, você faz o mesmo movimento, só que você imagina, né? Aí vai, a gente usa toda a nossa criatividade para imaginar o grupo, todo mundo, um do lado do outro, fazendo círculo, e você doa e recebe. A energia é muito maravilhosa, gente. Testem, quem for fazer alguma reunião, vocês disse, ainda não testou, no final da reunião, pede para todo mundo, mão esquerda, palma para cima, direita, palma para baixo. Aí você conduz, vai, né, vai falando, todo mundo respirando, tal. Olha, é uma sensação É muito maravilhosa. gostoso. Eu já fiz isso, inclusive em círculo de roda, né? Aquelas rodas de. Como que era o nome? Dança circular. Então a gente fazia isso, mas eu não deixo de ser reikiana, né? E aí eu sentia a coisa fluindo. Então eu conseguia ter essa percepção da maior parte dessa roda e desse círculo de energia se formando. É muito gostoso. Que mesmo quando a gente está fora do contexto, a energia flui, né? E aí não tem como. Mas eu achei Uhum. interessante. Vocês estão fazendo vários comentários aqui, eu estou só de olho, porque teve uma pergunta que eu achei muito interessante. A pessoa Hum. perguntou se ela uma vez feito o curso de Reiki, mas ela não quer mais, se pode retirar. E aí, Kátia? Não tô mais afim de ser reikada, não gostei de brincar disso. Estou sendo muito requisitada. Como é que Ai. funciona? Olha, simplesmente você para de ter contato, não faz mais autoaplicação, não estuda sobre o assunto, porque por mais que você só leia, você está em contato com a energia e segue sua vida, porque mal não vai fazer. Né? Não, Exatamente. não. Agora, por que que falou isso? Tá vindo alguma coisa aí que tá meio. Exatamente foi a minha É, dúvida de por que que ela quis retirar. Eu não entendi também, mas eu achei bem interessante por ter feito essa pergunta. Então, gente, ó, deixa eu contar um caso de uma amiga minha. Olha só. Ela fez o curso de Reiki e quando, dependendo, cada um tem uma história, cada um tem, né, a sua experiência, né? E infelizmente ela vivia um relacionamento abusivo, só que ela não enxergava. E ela ficou chateada que depois da iniciação o relacionamento dela, ó, puf, foi embora. Ela ficou mal, triste, claro, não, né? E ficou colocando. Isso foi o reiki, Kátia? Aí eu ficava, olha, não pensa assim, que não sei o que, isso aí houve uma limpeza tal. Olha, anos depois, ela conheceu uma pessoa maravilhosa, que, olha, tá ajudando ela até hoje, companheiro, né? Vivendo lá, né, os seus altos e baixos, como qualquer relacionamento, mas não tinha mais essa coisa abusiva. Então, no primeiro momento, ela se chocou, achando que foi o danadinho do reiki, né? Mas aquilo ocorreu uma limpeza, ó. Espantou, gente, espantou. Então, entrega, entrega. Tem o reiki na mão? Confia, faz uma aplicaçãozinha, que com o tempo aquilo vai sendo limpo e vai purificando. Podem ter certeza. eu amei esse seu caso. Eu conheço, eu já Uhum. tive alunos que não quiseram praticar, que optaram, que na verdade, o que aconteceu? O reiki a gente pode usar em várias situações, e aí é um segredinho de nós mestres, tá? Mas eu vou contar para vocês rapidamente. Algumas pessoas, em alguns contextos específicos, quando tem queixas muito específicas, graves, a gente pode iniciar no reiki, não para que ela vire um reikiano de, eu vou atender meio mundo, não, mas para que esse quantum de energia ajude essa pessoa a levantar, ajude essa pessoa a se mover. Ih, tá travando. Ih, eu acho que a Gi travou. A Rosemary falou, adoro os segredinhos. Vamos ver aqui se a Gi vai voltar. Voltou.
de eu iniciar uma pessoa, algumas pessoas, foram poucas, mas foram casos específicos. Uma foi caso de luto, outra foi caso de pensamentos suicidas. E essa dos pensamentos suicidas eu fiz algumas iniciações a mais, inclusive, e graças a Deus, né, a tudo, assim, a todas as forças unidas, todos os movimentos, ela não tem mais esses pensamentos suicidas hoje. Mas ela reconhece, é um movimento nosso que é muito empático para a gente, é um tema que nos toca muito, então nós fazemos sempre movimentos em torno desse assunto, porque é um tema que nos toca. A pessoa do luto, ela conseguiu se recuperar, se levantar, e ela não precisou, ela nunca foi de se ligar no reiki, de eu vou aplicar, porque realmente foi esse movimento para auxiliá-la. Não foi um movimento de vou tornar mais um reikiano no mundo, ter toda essa energia. Então, são questões, pessoas, perfis e contextos diferentes. Isso é legal vocês saberem, porque a pessoa que queria, de repente, tirar ou não ser mais reikiana, precisa perceber se está percebendo algo muito além e não estava acostumado, e se essa percepção que está incomodando, ou se é uma outra questão de não me liguei mesmo para fazer isso. E se foi esse caso, tudo bem, é só não continuar, mas pode ter tido uma necessidade de você ter passado por essa experiência, que eventualmente foi esse quanto de energia que para aquele seu contexto, para aquele seu momento, foi necessário. A Alê, ou Alê, não sei, perguntou aqui do contrário, quando a pessoa faz, mas tem muitas dúvidas e fica insegura para praticar. Primeiro lugar, ou ela retorna a questionar, a tirar essas dúvidas com a própria mestre, ou temos eu e a Kátia aqui para tirar essas dúvidas. A Kátia trabalha especificamente com reikianos já formados, eu também, mas eu formo mais. A Kátia trabalha com reikianos já formados em vários movimentos e momentos de vidas, vários tipos de atividades diferentes. Então, essa insegurança a gente consegue sanar, e principalmente com prática, com carinho, com dedicação, com vontade. Você tendo essa vontade, ferramentas, instrumentos, pessoas, instrumentos vão aparecer para auxiliar nesse movimento de crescer, de trabalhar essa energia de uma maneira mais segura, mais consistente, até porque vocês precisam lembrar de que realmente, quando a gente faz o curso, vocês aprendem sobre o reiki. É bem específico. Depois que faz o curso, e fez os 21 dias de autoaplicação, aí vocês começam a fazer o movimento de atender o outro. E esse movimento geralmente começa pelos familiares, pelos amigos, vai ser só a aplicação no começo, para depois de algum tempo virar um atendimento. O atendimento é diferente de só a aplicação. O atendimento você precisa olhar para a pessoa, ouvir, ter todo um contexto de saber lidar com algumas queixas. Algumas coisas vêm mais pesadas do que de repente vocês conseguem lidar naquele momento. E aí saber ter essa rede de apoio, ou de indicar para o próprio mestre que te iniciou, ou de indicar para um psicólogo, ou de indicar, depende do contexto do que é a procura, ter para quem indicar essa pessoa se é algum caso que você não dá conta. Mas se foi até a você, algum motivo teve. Então, teve alguma ligação, você vai servir de alguma forma, como uma porta, como uma maneira mesmo dessa pessoa entrar numa outra sintonia. Então, esteja aberto para ser esse portal por onde essa pessoa vai passar e que vai ter um progresso, por mínimo que pareça para os nossos olhos, mas que vai ter esse progresso, tá bom? Cá, quer falar, quer ler as perguntas? Tem bastante coisa, né? Cadê? Às vezes eu já tive numa live que eu fui começando a fazer aqui, eu encerrei a live só porque eu apertei no lugar. Eu sei que o botão fica lá em cima, mas eu não sei o que eu fiz, que o negócio subiu, mas vamos Alguém lá. perguntou aqui sobre esclerose múltipla, quando a pessoa é diagnosticada. Não importa qual seja o diagnóstico, o reiki vai, praticamente 100% o reiki vai ajudar. Tem contraindicação? Tem, mas não é contraindicação exatamente para o reiki, muitas vezes, é na forma de fazer. Então, por exemplo, quem usa aparelho auditivo,
você não vai encostar a mão porque o aparelho apita. E eu já passei por isso. Eu sabia a teoria, esqueci na hora da prática, eu não me lembrei que a pessoa tinha o aparelho. E aí, quando eu comecei a fazer, ela olhou para minha cara, tipo, posso parar só um pouquinho para tirar? E ela tirou o aparelho e falou, o aparelho está apitando. Então, algumas situações, por exemplo, a esclerose, não é impeditivo. Você pode fazer quase que do mesmo jeito. O que que é diferente? Você não precisa deitar a pessoa obrigatoriamente. Você pode fazer com a pessoa na condição que ela estiver. Então, se ela está com uma esclerose múltipla no comecinho, ela vai ter um contexto físico. Se ela está com isso muito avançado e só pode ficar toda daquele jeitinho mais tortinho na cadeira, é ali que você vai fazer do jeito que ela estiver mais à vontade dentro do contexto dela, tá? E pode fazer tranquilamente. Deixa eu ver. Tem aqui a Cícera, né? Hum, Sou requena nível 1, amiga teve diagnóstico de câncer. Posso aplicar de alguma forma diferente? Você nível 1, aplicando no local e também na aplicação completa. Porque é importante, né, que você acalme os pensamentos, né, que ele vai trazer esse conforto necessário para ela passar por todo o processo, né, que envolve. Mas aonde é? Né? Onde está localizado? Faz uma vez na semana faz completa, depois tira outro dia, faz local, né? Para poder ajudar. Isso ajudaria muito. Esse seria um contexto muito bom para a pessoa, de repente, fazer a iniciação para poder ajudar. Isso aí ajudaria, né? Também, né? é, Cá, a gente já está quase terminando o tempo. E E essa... são 8 minutos e a gente não falou algumas coisas importantes ainda. Uma Então coisa eu vamos vou, lá. vou perguntar para você. A pergunta da Rosemary eu vou responder aqui porque ela é muito importante. Responder não. Vou jogar primeiro para você, cá, depois eu complemento. Estou atendendo uma criança de 8 anos, sem fala, com dores, sem andar. Sinto que quando ela está recebendo, ela quer morrer. O que devo fazer? A vida está muito ligada a chakra básico, a sobrevivência, a questão da alegria. Então, os primeiros chakras inferiores, se você puder dar uma atenção maior, isso ajudaria, né? O básico, umbilical e o plexo. Mas a aplicação de reiki sempre completa, né? E se você Sempre for completa. for reikiana nível 3, utiliza o Daikomyo, porque ele é muito importante. Porque o Daikomyo, ele vai até a alma. Então, ele é um E ele vai símbolo que ele ajudar a ajuda fazer esse muito. manto de proteção ao redor dela. O que que acontece? Querer morrer inconscientemente é um desejo de quase todos nós. É um treino que a gente faz todas as noites, na hora que a gente dorme. Ah, porque a gente se desprende do corpo. O corpo ele é um tipo de uma prisão. E muitas pessoas que principalmente, né, acabam passando por esse corpo com doenças, com dores. Quem é que quer ficar passando dor? Ninguém. Quando a gente se desloca, sai desse corpo físico, a gente sabe que sem o corpo físico a gente está sem essa dor. Ou pelo menos sem a maior parte dessa dor. É lógico que existem níveis de dor. A grande maioria das dores são dores emocionais e que a gente consegue tratar. Mas a vontade de viver vai depender também do quanto eu consigo lidar com essas dores, com essas questões mais profundas. E aí, aos poucos, aliviando essa dor física e motivando, ajudando a trazer prazer, a trazer carinho, a trazer esse olhar de gratidão por tudo que a cerca, pela amorosidade dos familiares que de repente estejam nesse contexto, também vai auxiliar, porque essa sensação precisa vir de dentro para fora. Essa energia precisa o máximo possível vir do mais interno para o mais externo. Uma outra coisa que a gente me fala se ficou claro e qualquer coisa, vai chamando a gente também no privado. Tem algumas Tá? situações bem específicas que vocês É, colocam aqui, que é. às vezes é interessante da gente conversar de uma maneira com mais atenção, às Sim, vezes no privado, porque agora a gente tem, por exemplo, 5 minutos e nós sim. não falamos.
de algumas outras formas que eu ia até comentar com vocês, que era, por exemplo, um grupo de reikianos fazendo para um grupo de pessoas recebendo. Lembra que eu falei da desproporção? Suponhamos que nós tenhamos um ou só dois reikianos para 5 macas, que já aconteceu tanto no voluntariado, como às vezes acontece em outros contextos. O que a gente faz? No presencial, deixa todo mundo nos seus lugares e a gente fica em extremos desse ambiente, aplicando para todos ao mesmo tempo. Mas quando nós temos o nível 3, o mestrado, nós temos mais símbolos, mais quantum de energia para conseguir canalizar para essas pessoas de uma vez. No meu caso, que eu faço todo domingo às 21 horas, eu faço no caderninho de Reiki, que nós já fizemos uma live específica sobre caderninho e caixa de Reiki, e a gente envia para todos os nomes simultaneamente ali de uma vez. E é lógico, tendo acima do nível 2, a gente consegue fazer isso para todos de uma maneira uníssona, relativamente rápida, e vai a energia do Reiki para todos que estão precisando. Por que eu estou retomando isso? Porque ainda tinha coisas que a gente não tinha falado sobre o tema de hoje. Mas tem algumas perguntas que são muito importantes que vocês fazem. E como eu falei, vieram mais perguntas hoje do que a gente conseguiu realmente dar mais vazão. Mandem para a gente no privado, porque não é tudo que a gente está conseguindo olhar, tá bom? Podem mandar que a gente vai dando essa atenção, porque tem coisas muito importantes aqui. Porque responder também, assim, de uma forma generalista, vamos dizer assim, às vezes não contribui da forma correta. Então, às vezes é bom ter a gente saber mais alguma coisa para poder direcionar. Né? Porque a gente está falando Sim. aqui de uma forma geral, acontece isso, dando exemplo, mas com casos específicos é bom, né, ter mais informação. Exatamente. Ó, A 3 Josi estava falando. minutinhos. Vamos encerrando antes que a nossa coisa nos quebra aqui. Uhum. Ah, tem a Elaine está comentando aqui que é mestre, mas tem dificuldade de dizer às pessoas que é reikiana. Por que, Elaine? Ela me mandou a pergunta, mas como é que eu vou saber? Eu preciso saber Gente, de você. não, olha só. Faz uma coisa. Isso aí é muito simples e você vai ver que vai fazer diferença. Se olha no espelho e fala para você. Porque quando você se assume e olha, eu sou reikiana. E fale quantas vezes até sentir. Quando você vê, você está falando, gente, sou reikiana. E vai sair. É porque alguma coisa em você ainda tá meio assim. Então fale para você, convença você primeiro, se E observe, aproprie. e observe essas reações. Qual é o problema? E aí, se você precisar, eu gosto muito de escrever. Então, se você Ai, precisar, aqui é pega minha um papel aluninha. e escreve assim, qual é o pior? Qual é o problema? O que é ruim de ser reikiana? Se tem algo que está aí te impedindo, e aí você vai escrevendo, mas não para na primeira resposta. Você pegou essa primeira resposta, você escreve de novo. O que é pior disso? O que é pior disso? E vai fazendo esse circuito para entender se tem alguma raiz mais profunda, do tipo, Profunda. responsabilidade com a saúde do outro, ou algo do gênero que possa estar acontecendo. É, Pessoal, tem tem até muitas uma perguntas. pergunta, tem muita. Ó, uma Manda pra gente, pergunta do por favor, Axis, que é particular. bom. O que que eu estou Fala. bloqueando em mim? Uma pergunta do Axis que é bom para isso. O que que eu estou bloqueando em mim que não estou deixando aflorar o reiki que vive, né, dentro da minha energia, enfim. Mas pergunte, o que que eu estou bloqueando em mim que estou impedindo que isso vá para frente? E, ó, gente, a minha galerinha do Reiki Transforma, hashtag Reiki Transforma. Ai, lindos, vocês são lindos. É Mas muito gostoso, faz, né? mas faz isso, fale para você, né? Porque aí, você tratando em você, você consegue expandir. E veio alguma sensação? Vai no Reiki. Exatamente. Já tá batendo o ponteirinho aí dos segundos, né, Ká? Tem algum lugar que eu vejo isso? Aqui eu não tô vendo, não. Às vezes ele aparece bem em cima para você, mas vai estar para É, você que está como titular hoje. é. Gente,
Antes que o Instagram nos derrube, muito obrigada. Todo mundo que mandou pergunta de verdade, manda lá no nosso direct. Pode mandar no meu, pode mandar no da Kátia. Quem quiser receber reiki, manda também o nome completo, manda alguns dados. Nome, E quer data. receber, data de nascimento, de onde vocês são, se for possível a cidade, e fala que quer receber. Fala para especificar que uma coisa é receber, outra coisa é tirar dúvidas. Manda pra gente que a gente vai dando essa atenção para vocês. E muito, muito, muito obrigada pela participação de todos. Está maravilhoso estar sempre aqui com vocês, tá bom? Em breve teremos outro, geralmente segunda-feira, 2 horas da tarde. Obrigada, Ká! Muito obrigada, Gi. Obrigada a todos e uma ótima noite, né? Que daqui a pouco já é noite. Aqui já tá noite. Aqui é tarde ainda. 3 horas da tarde. Para você já tá mas você tá mais à frente Já. na linha do tempo. Beijos. Obrigada. Beijo, gente. Tchau.